Cumprimento a amada igreja, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler aqui, irmãos, em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20. Vamos aqui explorar um pouco da palavra do Senhor, para que assim o Espírito de Deus possa nos dar o entendimento e revelar os seus mistérios. Amém? Diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão me dessem alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: Ser servido, tomar 2 talentos. E estou com ele. E ele amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestidos, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vem, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi comigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestidos, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. E então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Até aqui, amém? Irmãos, Mentira. a mentira do diabo. A palavra de Deus diz em João 8,44 que o diabo é pai da mentira. E quem pratica e ama a mentira tem como pai o diabo, porque o diabo ele faz o que é próprio. Mas os filhos dele, ou pelo menos que procuram ser o filho dele através dessas práticas, acabam que sendo representantes dele através das práticas mentirosas. A mentira. Aqui, Naamã, leproso, homem valoroso, porém leproso. Muitas pessoas valorosas, externamente puras, limpas, bonitas por fora, mas que por dentro não se sabe. E assim era Naamã, aquela vestidura imponente, o capitão do exército, mas que escondia por dentro uma doença, uma lepra. Quantos de nós talvez estejamos leprosos espiritualmente? Por fora estamos bonitos, cheirosos, mas e por dentro? E a nossa mente? E o nosso coração? Como é que está? E ali a serva deles disse que havia um Deus que podia curá-lo. Ele ouviu e foi, ou seja, deu crédito à pregação. A missionária Mirim, se assim eu posso dizer, pregou o evangelho para ele, ele deu crédito e foi ao encontro do homem de Deus. Chegando ao encontro do homem de Deus, o profeta nem o recebeu, mandou um recado. Há quem diga que Deus não manda recado, mas aqui está a prova de que Deus manda sim o recado, e mandou o servo dele: Ó, meu senhor mandou o senhor mergulhar no rio
por 7 vezes. Ele, conformado por ter outros rios mais limpos e mais bonitos, ele viu aquele rio não sujo, mas talvez em tempo chuvoso, com água meio barrenta. Ele quis questionar e não queria mergulhar no rio. Ou seja, ainda por cima, leproso e orgulhoso. Meu Deus. Como Deus tinha uma bênção maravilhosa para a vida dele, ele usou os próprios subordinados dele. E um dos subordinados dele chegou: meu senhor, nós já não estamos aqui. O que é que custa, se nós já estamos aqui, o senhor mergulhar neste rio? Vai que cola, como diz, né? Vai que dá certo. Espírito Santo. E Naamã falou: é verdade, já que estamos aqui, então vou lá. Mergulhou uma. Eu imagino ele, no seu orgulho, já queria que tivesse curado na primeira. Mergulhou a primeira, levantou, olhou para o corpo, pipocado de lepra. Saiu da água, imagino que ele saiu da água, pensou um pouco. Ali Deus tratando o orgulho dele, através das atitudes dele. Aí ele foi mergulhar a segunda. Sai da água, olha e nada. Terceira, quarta, quinta, sexta e nada. Mas, quando Deus dá uma ordem, tem que ser do jeitinho que Deus falou. E eu querer a vontade dele quando ele dá a ordem. Não é um mergulho e não são 6 mergulhos, são 7. Vai que ainda falta um mergulho. Quando ele mergulha a 7ª vez, que ele levanta e que ele olha, a sua pele está aveludada como a pele de um bebezinho, bem bonitinha e bem novinha. Ou seja, curado da lepra. Louvado seja Deus. Imagina ele saindo da água, aquelas pessoas ali subordinadas deles se alegrando pela cura maravilhosa. E ele, irmãos, num sentimento que deveria ser o nosso também, num sentimento de gratidão, ele falou: ah não, tudo bem que o profeta não me recebeu, mas a orientação dele foi válida. Agora eu quero retribuir. Eu quero retribuir a ele o grande milagre que aconteceu na minha vida. E foi esse Naamã ao encontro de Eliseu. E foi ali oferecer-lhe presentes. Outros lugares vai chamar de propina. Mas o profeta, ele disse que não receberia, como também não recebeu nada. Por quê? Porque o profeta de Deus era de verdade o profeta de Deus. Sabe por quê? Porque quem fez o milagre foi Deus, não foi o profeta. O profeta é um representante de Deus. Deus falou: fala para ele lá e mergulhar, que eu vou curar a vida dele. E o profeta está reconhecendo que quem fez o milagre foi Deus e não ele, e que ele não era digno de recompensa. Que era digno de recompensa e de louvor e adoração era o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Glória a Deus, louvado seja Deus. Tá bom, não quero, não vou obrigar. Só que ele pediu um pouco de terra, porque aquela cura, ele acreditou verdadeiramente no Deus de Israel. E ele decidiu, como recompensa, se assim ele poderia pagar em algo, ele decidiu parar de sacrificar em holocausto a outros deuses estranhos. Ele começou a adorar o Deus verdadeiro. Foi-se embora. Quando está indo embora, Geazi só olhando. Eu imagino Geazi: não acredito. Não acredito que o capitão do exército da Síria ofereceu presentes e ele não aceitou. Não acredito. Que oportunidade foi essa que o profeta perdeu? Eu não sei qual era a situação deles. Eu não sei qual era a situação de Geazi e do profeta Eliseu. Mas sabemos, como a Bíblia diz, que Geazi esperou só um pouquinho Naamã tomar distância e correu atrás dele para requerer aquilo que o profeta não requereu e não aceitou. Então, de repente, Naamã olha, está lá Geazi correndo atrás deles. Parou o carro, ele desceu do carro, reconhecendo Geazi, e disse: vai tudo bem? E Geazi disse: vai tudo bem. Só que, resumindo, meu senhor não aceitou. Mas ele não aceitou porque a gente estava numa situação, só que chegaram alguns hóspedes lá. E agora nós precisamos. Então tá bom. Tá bom então. Ser servido, nós vamos te dar. Separou tudo o que ele queria. E não era pouca coisa, porque precisaram 2 homens levar. E Naamã deu. Como ele era grato,
um sentimento de gratidão e falou: então tá bom, pode levar. Levou. Segue na mansão caminho e Geazi volta, retorna para a casa do profeta Eliseu. Irmãos, profeta é profeta, toma muito cuidado. Eu imagino Geazi, tipo, entrando por outra porta, a porta dos fundos talvez, foi lá, guardou as coisas no aposento dele e voltou talvez pela entrada principal, onde ele encontra de frente quem? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu deve ter olhado bem na cara dele. Eliseu, o profeta, já sabia de tudo, porque o profeta, quando Deus permitir, ele sabe de muitas coisas que a pessoa nem gostaria que ele soubesse. E Eliseu perguntou: e aí, Geazi, vai tudo bem? Vai tudo bem. Pra onde você foi? Não, imagina, senhor, não foi para lugar nenhum. Tá, você não foi para lugar nenhum? Tá. Imagina Eliseu, esse cara deve achar que eu sou bobo, tá tirando onda com a minha cara. Imagina Eliseu, tem uma coisa que eu odeio, é mentira. Ô bicho mentiroso. Imagina ele no pensamento, porque a mentira, irmão, é do capeta, irmão. A mentira, irmão, porque não falar a verdade, irmão. Não, ele preferiu mentir. Ele não poderia ter dividido o que ele pediu com o profeta. Ele mentiu por causa da ganância, ele queria tudo para ele. E ele mentiu fazendo algo que não era para ter feito também. Porque se o profeta rejeitou, era para ele ter rejeitado também, não ter ido atrás. Aí quando ele deu essa resposta, não fui para lugar nenhum, o profeta Eliseu disse: Eliseu, por acaso não foi a minha alma contigo quando você foi lá para o rei da Síria, do exército do rei da Síria, o chefe do exército do rei da Síria, pedir a propina que não aceitei? Ou seja, o profeta estava junto com ele ali em revelação. O profeta já sabia o que ele tinha feito. Mas o que aconteceu com Geazi que ele esqueceu disso? Convivendo com o profeta, sabendo que era profeta, sabendo que não poderia enganar Deus, nem muito menos o profeta. É a ganância que deixa as pessoas cegas. É o fazer o que quer que deixa as pessoas cegas. Aí que está um dos problemas. Pessoas querem fazer o que elas querem fazer. E não precisa ser mal. Eu vou fazer isso. Mesmo sem o profeta saber, eu vou fazer. Porque não tem problema não. Aí outras pessoas vão dizer que vai fazer tal coisa para um bem maior. E acaba mentindo. E ainda chama de mentirinha santa. Mentirinha santa? Mentirinha Satanás, só se for. Mentirinha Satanás, porque não tem e não existe mentirinha santa, coisa nenhuma. Ah, tá. Você mentiu, você me enganou, você tomou algo que não era para tomado, e agora pela sua mentira você vai receber a recompensa. Você vai ficar com lepra, você e sua geração para sempre. Santo Deus. Eu não vou dizer, irmãos, que como um passe de mágica não. Mas diz a Bíblia que Geazi ficou alvo que nem a neve de tanta lepra que ele ficou. Por ter mentido. Meu Deus do céu. Você lembra de Atos capítulo 5? Safira e Ananias. A igreja primitiva. Eles tinham o costume daquele que tinha mais, vendia e repartia com quem precisava. E lançava aos pés dos apóstolos. Com o coração contrito, quebrantado e alegre, por estar ajudando outras pessoas em amor ao próximo. Aí eles tinham uma propriedade, venderam, e eles, em comunhão, em concordância, porque como nos dias de hoje, naquele tempo eu creio, que eles distorceram a palavra, que diz, pode dois andar se não tiver em concordância. Eles olharam para esse texto e concordaram acerca de uma mentira. Eles pegaram o valor da propriedade que venderam, separaram uma parte e outra parte ficou para eles. Só que eles devem ter combinado, ó, quando chegar lá nos pés do apóstolo, vamos dizer que nós vendemos por tanto, por esse tanto aqui que nós separamos, que não é o total que foi vendido. Tá, é para você falar isso. E se ele me perguntar, eu falo, e se ele te perguntar, eu falo a mesma coisa, você fala a mesma coisa. Tá bom, tá combinado, porque nós temos que estar em concordância, né? Nós somos marido e mulher, e nós temos que dar certo, né? Pra gente ficar milhões de anos casados e comunhão com Deus. Mentira.
A mentira, quem vive na mentira, está em comunhão com o diabo. Chegou lá ao pé dos apóstolos. Quem? Pedro. O apóstolo Pedro. O mesmo da pescaria. O mesmo que arrancou a orelha de Malco. O mesmo bruto. O mesmo que negou Jesus 3 vezes. O mesmo apóstolo Pedro, só que cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, louvado seja teu nome. Ele já estava com a revelação. Chegou lá Ananias. Pedro, você vendeu essa propriedade, portanto, vendi. Foi, portanto. Pedro, é mentira. Por que você está mentindo, Pedro? Pedro, você não mentiu para mim, mas você mentiu para Deus. Quando ele falou isso, Ananias caiu durinho da Silva, morto. Por causa da mentira. Mas Deus, como é misericordioso, está lá aqueles homens levando o corpo de Ananias, já morto, e quando eles estão arrastando aquele corpo, entra a mulher de Ananias, a mulher de nome Safira. Ela deve ter olhado, ali aquele corpo talvez coberto, não sabia quem era. Ela entrou à presença do apóstolo Pedro. Aí Pedro olhou para ela, tá vendo aquele corpo que estão levando ali, ó? É o do teu marido. Só que antes disso ele tinha feito o mesmo questionamento. Qual? Ele tinha dado uma oportunidade para a mulher honrar a Deus e não ao marido. Ela preferiu honrar o marido quando ela mentiu a mesma mentira quando ela foi questionada. Ela falou, tá vendo aquele corpo ali, ó? Tô. Então, tá morto porque mentiu, é teu marido. Caia você também. Puf, caiu e foi levado junto. Morta da Silva. Por causa da mentira. Ah, irmão, veja bem, Deus não mata. Só no Antigo Testamento que ele matava. Eu não estou falando que Deus matou. Estou falando que a atitude de alguém é que faz ela morrer, irmãos. Porque tudo que se faz, se colhe, tudo que planta, colhe. Ô Pai mesmo. Mas o caso aqui qual que é? É a mentira. Tem gente que mente. Tem gente que mente. A mente não é necessária. Mas tem gente que mente desnecessariamente. Mente tanto que acredita na própria mentira. Tem gente que mente tanto que mente sem nem perceber que mentiu. Ó, irmãos, é coisa nojenta. É ruim demais alguém mentiroso. Se já não tem como confiar em ninguém, como confiar em alguém que mente? É como o Geazi. E aí, você foi para onde? Ah, não, fui para lugar nenhum. Você foi, você saiu. Eu sei para onde você foi. Eu sei com quem você esteve. Eu sei qual foi o propósito. Eu sei porque você cortou o caminho. Eu sei porque você desviou para a direita, para a esquerda. Eu sei, mas por que não fala? Porque não quer falar. E o não falar é ocultar. E ocultar é mentira também. Santo Deus. Ah, irmão, mas eu não tenho que dar satisfação para ninguém, tá bom? Você não tem que dar satisfação para tua mulher quando ela pergunta onde você foi? Aí é um pensamento seu. Ah, você não tem que dar satisfação para o seu marido, na qual você fez uma aliança diante de Deus e diante dos homens? Se é o seu pensamento, eu sinto muito. Eu sugiro que você mude os seus pensamentos. Porque hoje em dia nós vivemos um matrimônio livre. A moda é que ninguém é de ninguém e ninguém é dono de ninguém e que ninguém dá satisfação para ninguém e eu tenho que fazer o que eu quero, o que eu bem entendo e está tudo errado, irmãos. Que matrimônio é esse? Casamento é esse? E quanto aos filhos, filhas, netos, netas? Mentira, irmão, mentira. Deus não gosta de mentirosos. Até porque nós lemos ontem na palavra de Deus que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pode alguém não morrer agora por causa da mentira, mas quando chegar aquele grande dia, vai ser cobrado e haveremos todos de dar conta de todas as mentiras que nós proferimos. Santo Deus. É como alguém, irmãos, que é mentiroso de natureza, parece. Alguém que mente, inventa mentiras. É igual quando eu era encarregado na empresa. Rapaz, mentiu 2 vezes que a mãe tinha morrido. Eu falei, quantas mães você tem? Ele falou uma vez que a mãe tinha morrido, ele faltou. Quando foi depois de um tempo, acho que diante de tanta mentira, ele pegou e mentiu e falou que a mãe morreu de novo.
Só que para mim não teve a terceira vez que ele mentiu, porque eu mandei embora na mesma hora. Sai daqui, mentiroso, você não serve para trabalhar com a gente. Pronto, Meu Deus. acabou. Estreito na terra. Pessoas que inventam. Irmãos, é sério demais, irmãos. É sério demais, irmãos. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com a mentira que você profere. Ô irmão, eu não vou trabalhar hoje. Tá lá no telefone ligando para mim. Ó irmão, não vou trabalhar hoje não porque eu tô doente. Tá doente? Tô. Tá. Então você melhora. Só não esquece o atestado, né? Amanhã você volta, você trabalha. Só me traz o atestado para poder ter a comprovação aqui, para deixar no RH. Tá bom. Chega no outro dia a pessoa não veio. Tá por quê? Porque ficou doente mesmo. Era mentira, ele não estava doente não. Ele foi no hospital pegar atestado. Aí na mentira dele, se alguém não atribui a Deus, atribui a força do universo. Porque o universo escutou e implantou nele uma doença. Porque ele profetizou contra a própria vida. E através da mentira, a doença veio. Muitas pessoas que profetizam contra a própria vida. Não pode, irmãos. Não pode mentir, não pode inventar coisas que não existem. E a mentira que mata? E a mentira que destrói? Tiago capítulo 3. Cuidado com o poder da língua. A língua que destrói. A língua que mata, que assassina. A língua homicida. A língua que mente acerca de outras pessoas, a língua que mata e destrói reputações, a língua que profere falsos testemunhos. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque haveremos de dar conta de tudo isso. Pessoas, irmãos, que estão sendo encarceradas por conta de mentira, por conta de acusações de crimes que elas não cometeram. Mas de onde veio isso? Talvez de uma testemunha que foi lá para reconhecer o criminoso e na dúvida se não sabia se era ou se não era, ela por segurança disse que era, sendo que não era verdadeiramente. Aí lá vai preso o inocente por causa de uma mentira. Pessoas que já foram encarceradas acusadas de estupro, sendo que nunca tocaram em tal pessoa. Sim, irmãos, meu Deus. misericórdia por conta de ódio mentiroso. Espírito maligno que a pessoa viva adquire. Profere mentiras e destrói a vida de alguém. Irmãos, toma cuidado. Geazi aqui se deu muito mal. O casal 30 aqui se deu muito mal por conta da mentira. Se mentir para o homem já é um problema e é pecado, quanto mais mentir para Deus. Não caiamos nesse engano e façamos a vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória, louvado seja Que assim. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.